Olá, galera do projeto Redação Receita de Bolo, sejam super bem-vindos a uma aula bem especial. Hoje nós vamos aplicar a receita de número 4 para um tema de ordem sociocultural. E aí podemos entender como um tema mais até voltado para a ordem social. Claro, tem também cultura envolvida, sim, mudança de cultura, tudo isso. Mas o Enem, o que ele tem mais cobrado é de uma ordem social no geral. Os últimos temas do Enem foram sobre ordem social de fato. Ainda estamos precisando de algo aí em torno da política e científica também. Beleza? Mas vamos ver a aplicação em todas essas áreas, todas essas ordens possíveis aí de serem cobradas no Enem. Beleza, galera? Vamos lá então. Antes de aplicarmos, vamos usar dois temas aí que eu acho que podem cair. Um dos temas possíveis de serem cobrados lá na redação do Enem desse ano. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura base da redação do Enem. É isso que nós vamos trabalhar até o final. Só que nós estamos fazendo receitas passo a passo de cada pedacinho. Não adianta tentarmos fazer um texto inteiro de uma vez. Precisamos saber o que acertar, o que não pode errar em cada pedacinho, na introdução, em cada argumento, depois no final, na nossa proposta de intervenção, para então conseguir estruturar o texto ali direto, o texto inteiro. Beleza? Nós estamos fazendo passo a passo, mas nós vamos trabalhar com o nosso esquemazinho aqui, que é fundamental para vocês fazerem a redação. Isso tem que estar lá na hora da sua prova, vocês têm que saber pegar o tema, já saber a tese que vocês vão defender a partir daquele tema. A partir dessa tese, você já tem que ter 2 argumentos que você vai utilizar em cada parágrafo do seu desenvolvimento. E para cada argumento, você precisa ter uma proposta de intervenção. Por que isso? Por que tem que ter 2 propostas? Na verdade, é obrigatório ter 2 propostas? Não. Obrigatório ter pelo menos uma proposta. A questão é, lá na competência de número 5, o Enem fala que você precisa apresentar propostas para os problemas apresentados. E galera, na verdade, nós temos que apresentar problema aqui e problema aqui também. Por isso que o ideal é que para você alcançar os 200 pontos, é que você desenvolva uma proposta detalhada aí para tudo que você colocou de problema na sua redação. Beleza, galera? Bom, como nessa primeira parte estamos falando especificamente da introdução perfeita, nós vamos agora nos ater a trabalhar o tema e o desenvolvimento da tese, porque isso aqui está no nosso primeiro parágrafo, na nossa introdução. Mas nós vamos usar esses mesmos temas para as aulas de argumento e de proposta, ou seja, no final aí do nosso projeto nós teremos a redação inteirinha desenvolvida para você. Tranquilo? Vamos então falar sobre a introdução perfeita, só um lembrete, porque isso foi conteúdo da aula passada. Então, os ingredientes fundamentais para a nossa introdução perfeita. Primeiro, contextualização. Sempre começar contextualizando, apresentando o tema. Segundo, problematizar, criar a situação problema que vai te levar à sua tese ali. E terceiro, é você explicitar a sua tese, que é fundamental no Enem. Caso você não contextualize, por exemplo, você não vai perder tantos pontos quanto esquecer uma tese explícita. Se você não colocar sua tese, já era. Beleza, galera? Vamos lá, então, agora aplicar de fato a receita de número 4, que é a introdução perfeita para um tema de ordem sociocultural. Que tema que eu escolhi? Um tema bem bacana, a participação da família na vida escolar. Então, galera, é o seguinte, vemos esse tema que nós precisamos fazer, escolher a tese que vamos defender, certo? E aí eu escolhi defender o seguinte, vamos fazer só um adendo aqui? O tema é esse, a participação da família na vida escolar. O que eu tô falando para vocês desde o início, precisamos problematizar isso aqui, criar um problema a partir do nosso tema, para que possamos então defender uma tese,
possamos argumentar e no final ter uma proposta de intervenção sobre os problemas que apresentamos. Certo? Certíssimo. Significa, pessoal, vamos combinar. Se está escrito a participação da família na vida escolar, e isso é um tema que você deve problematizar, vale lembrar que a participação da família, então, não vai poder ser algo super resolvido. Senão, como eu vou problematizar? Não tem como, certo? Então, pessoal, é simples. É simples criar a tese. A gente vai sempre rebater, sempre questionar aquele tema. Se o tema é a participação da família na vida escolar, significa que tem alguma coisa aí por trás. Significa que a participação da família na vida escolar, ela não é suficiente, ela ainda é pequena, ela ainda é tímida. E é claro, precisamos falar por quê. Então, uma tese que a gente vai desenvolver, a ideia-chave da nossa tese é essa aqui, por exemplo. Os pais devem participar mais da vida escolar dos seus filhos. Claro, vamos desenvolver aqui que não vai ficar só nisso, beleza? Tem toda uma parte aí de problematização, porque se você colocar assim vai ficar muito superficial. Mas vamos ver como vamos fazer isso. Seguinte, então, aplicar essa receita para esse tema aí, a participação da família na vida escolar. Começando do começo, pelo ingrediente número 1, contextualização. Como podemos contextualizar isso aqui? Pessoal, isso aí é várias possibilidades. Sugiro que você faça uma redação sobre esse tema aqui. Provavelmente esse tema também vai estar na nossa apostila, que vamos disponibilizar no finalzinho aí. Nossa apostila contendo 20 temas possíveis do Enem, mas vale a pena você pegar cada tema que vamos trabalhar aqui e fazer uma redação até diferente da que nós estamos mostrando. Mas você pode pegar essa aqui, mudar, colocar outras citações, enfim, beleza? Porque aí, pessoal, a gente vai ter certeza, imagina se cai essa redação aqui, esse tema ou um tema parecido, você já vai conseguir fazer uma redação muito bacana e garantir uma nota excelente lá no Enem. Então, vamos lá. A contextualização que eu fiz foi usando dados. É uma estratégia? Sim, é uma estratégia. E aí, eu utilizei. Provavelmente, pessoal, isso aqui, na verdade, estaria no meu texto motivador, algum dado assim, ou é conhecimento de mundo, ou você já leu sobre o assunto e sabe disso, beleza? Vale lembrar que a gente não pode usar dados falsos, ok? Então, vamos lá. Estudos na área da educação demonstram que quanto mais a família interage com a escola e é por essa incentivada, mais efetiva é a aprendizagem do aluno. Então, contextualizei utilizando um dado. E aí eu já mostrei para vocês o exemplo lá de uso de flashes, um exemplo de base histórica. Esse aqui, então, de dados, para a gente ver que a gente pode usar tudo, isso vai depender do tema e depender da nossa facilidade, beleza? Vamos lá. Agora precisamos problematizar. Como podemos fazer isso? Olha como ficou simples. No entanto, pessoal, percebam, eu sempre faço isso, entretanto, no entanto, é muito importante a gente criar essa quebra aí, beleza? Para a gente justamente mostrar que não é bem assim. Apesar desses estudos mostrarem tudo isso aqui, a importância da família na escola, não é isso que nós vemos. E é basicamente isso que nós vamos usar na nossa receita, porque é isso aí que é uma receita certinha para você garantir uma nota boa no Enem. Vamos lá. No entanto, a presença familiar ainda é tímida, tanto no ambiente escolar como nos espaços representativos da política educacional. Pessoal, outra coisa que nós falamos que é super importante é evitar a repetição de palavras. Então, percebam aqui que no início eu coloquei família, aqui eu já troquei por familiar. Eu já coloquei, o que mais que a gente pode mudar aqui, ó, escola por escolar. Então, a gente pode sim e deve, na verdade, evitar a repetição de palavras usando sinônimos, usando expressões. Tranquilo? Beleza, já contextualizamos, já problematizamos. Agora, vamos colocar a nossa tese. Vamos lá, tese explícita. Tal cenário precisa mudar por meio de uma postura mais protagonista dos pais frente à educação dos seus filhos.
Então, galera, por que que a minha tese aqui foi, digamos, um pouco mais simples? Porque, na verdade, na minha própria problematização, eu já coloquei um ponto de vista. Então, é como se a tese fosse isso. Tanto que eu falo, galera, a problematização, ela encaminha a sua tese, beleza? Se não, eu repetiria tudo isso aqui. Eu não preciso colocar tal cenário, precisa mudar por meio de uma postura mais protagonista dos pais frente à educação de seus filhos, fazendo tendo uma participação maior no ambiente escolar e nos espaços. Ia repetir tudo. Então, não, aqui eu preferi colocar um pouquinho mais de informação na minha problematização e tirar um pouco da minha tese, mas deixar ela ali perfeita. Ou seja, eu vou defender ao longo do meu texto, isso vamos fazer lá em argumentos e na proposta, que os pais precisam ser mais protagonistas frente à educação de seus filhos. Por quê? Porque os estudos demonstram que a família interagindo com a escola é melhor para a aprendizagem do aluno e tudo mais. Então, tá vendo? Tá tudo encadeado. Beleza, galera? Então, esse foi um exemplo de aplicação da nossa receita para esse tema. Vamos ver outro tema aqui, bem bacana, que eu acho também que pode ser cobrado em um dos Enems aí. Tomara que seja esse ano, porque aí a gente já vai ter visto. Que é a questão do lixo. Estamos aí em tempos de sustentabilidade, estamos em revolução verde e é isso daqui, vamos reutilizar, vamos reciclar. Então, pode ser que a gente tenha alguma coisa relacionada à questão do lixo. E aí, qual a tese eu escolhi defender? Galera, aquela história de sempre. A questão do lixo, então, tem um problema por trás dele. Qual é? O manejo desse lixo é adequado? A gente realmente consegue gerenciar esse lixo, fazer o descarte certo, a gente está produzindo muito lixo, como que está isso? Então, é isso que nós vamos trabalhar na nossa redação. Claro, precisamos escolher um foco ali para a gente não ficar louco fugindo do tema. Vamos lá. Escolhi isso aqui, ó. A responsabilidade pelo ciclo dos rejeitos, desde sua geração até o seu descarte, deve ser compartilhada entre os indivíduos e o Estado. Claro que se eu colocar aqui, ó, se eu colocar só essa tese, você fala, caramba, da onde eu tirei isso? Mas a ideia-chave que eu vou defender é exatamente essa. A questão do lixo precisa de um envolvimento, é uma questão que deve ser compartilhada entre os indivíduos e o Estado. Então vamos ver como que eu contextualizei, por isso que tá vendo? Imagina se eu começo a minha redação com isso aqui. Corretor ia ficar, caramba, da onde ela tirou isso, por que que ela acha isso? Para isso tudo eu preciso contextualizar e problematizar antes também. Vamos ver então como eu fiz até chegar nessa tese. Vamos lá, pessoal, contextualizando, usei aqui também uma informação sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então eu coloquei a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, está em vigor desde 2010 e propõe um melhor manejo do lixo. Tranquilo, contextualizei só para a pessoa saber do que eu estou falando ali. Começar o assunto, apresentar o tema. Agora eu problematizo. No entanto, olha o no entanto aqui sempre, galera, usa isso que vai dar certo. No entanto, pouca foi sua contribuição para a gestão de resíduos no Brasil. Isso porque, também mega importante você utilizar, sempre está encadeando as ideias. Isso porque a aplicação dos princípios da sustentabilidade, reduzir, reutilizar e reciclar, é irrisória na sociedade brasileira. Então aqui nós vimos nos últimos exemplos, as últimas aulas aí, que nós problematizamos só com uma frase. Aqui eu coloquei duas, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Eu digo sempre que a introdução pode ser feita em 3 frases, porque seria uma de contextualização, problematização e outra de tese. A tese, de fato, tem que estar fechadinha numa frase só. Mas eu posso contextualizar usando 2, problematizar também. Claro que o ideal é a gente não passar de 5 frases aí no nosso parágrafo para não ficar muito extenso. Tranquilo? Vamos lá. Agora eu problematizei. Então eu disse que
A política, existe uma política para melhorar o manejo do lixo. Essa política foi criada em 2010, mas pouca foi a contribuição dessa política para a gestão. Por quê? Porque essa política, claro, eu não, pessoal, olha só, um adendo, eu não vou ficar falando da política aqui inteira, porque senão eu vou criar algo expositivo. Se eu pegar minha introdução inteira e falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela propõe hábitos de descarte e propõe sustentabilidade de não sei o que, isso, eu só estou expondo, e isso é péssimo para minha redação, ok? Já está implícito aqui, ó, que a política, ao propor o melhor manejo do lixo, é claro que envolve questões de sustentabilidade. Por isso que eu coloquei, isso porque a aplicação dos princípios de sustentabilidade, reduzir, reutilizar e reciclar, aqueles 3 R's, lembram? É irrisório na sociedade brasileira. E aí sim, eu venho com a minha tese. Nesse cenário, a responsabilidade, olha aqui, nesse cenário, tal fato, nesse sentido, nesse contexto, tudo isso a gente pode usar para introduzir a nossa tese. Nesse cenário, a responsabilidade pelo ciclo dos rejeitos desde sua geração até o seu descarte deve ser compartilhada entre os indivíduos e o Estado. Por quê? Aqui, pessoal, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu começando a falar e mostrando que, infelizmente, ainda não alcançou seu objetivo ali de melhorar o manejo do lixo, pouca foi sua contribuição. Eu estou mostrando que isso está meio voltado aí para o Estado, certo? É uma política, enfim, mais voltado realmente para os gestores aí. Mas eu quero dizer que, olha só, o negócio não é bem assim. Para eu alcançar aí até a eficácia total dessa política e do manejo do lixo, eu preciso compartilhar a responsabilidade desse ciclo entre os indivíduos e o Estado. E aí, nos meus argumentos, nós vamos ver nas aulas adiante que vamos falar justamente sobre isso. Como que os indivíduos podem agir sobre essa questão do lixo e como que o Estado também pode intervir nessa questão. Tranquilo, galera? Bom, essa foi mais uma receitinha, mais uma aplicação da receita de número 4. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido. Nos vemos na próxima aula. Até lá!